Olá, boa noite. Vamos pegar a nossa água, a fim de fazermos o Evangelho no lar deste domingo. São precisamente 19 horas. Boa noite, Luana. Boa noite, Regina. Boa noite, Lorena. Vamos fazer a nossa oração, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando a Ele as bênçãos para o nosso corpo de matéria e o nosso corpo de espírito, rogando a Ele a sabedoria, a coragem para enfrentarmos os obstáculos que nos aparecem. Abençoa, Mestre Jesus, nesse momento, que sob essa água, colocada próximo a cada irmão, seja derramado os bálsamos, os fluidos magnéticos, curadores das enfermidades, Mestre. E que quando esse irmão beber com fé, ele receba aquilo que necessita no momento adequado. Abençoa, Mestre, derrama as tuas bênçãos de paz, de luz e de cura, seja para o corpo, seja para a alma, te rogamos nesse momento. Adentra cada lar que nesse momento nos recebe, leva a paz, o amor e a união. Em ti confiamos, Mestre Jesus, e por ti esperamos. Fica conosco hoje e sempre. Muito obrigada pelas bênçãos derramadas nesse momento. Que assim seja. Hoje, para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos falar do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 17, que fala sobre a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai vosso coração enternecer-se com o aspecto das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que verteis sobre suas feridas. E quando por uma doce simpatia vierdes a restituir-lhes a esperança e a resignação, que encanto experimentareis. Esse encanto, é verdade, tem uma certa amargura, pois nasce ao lado da desgraça, da tristeza. Mas, se não tem a acidez dos prazeres mundanos, não apresenta as pungentes decepções do vazio que esses prazeres deixam atrás de si. Há nele uma suavidade penetrante que regozija a alma. A piedade, mas uma piedade bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, aquela que praticou em toda a sua vida o divino Messias e que ensinou em sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina tiver tornado a sua pureza primitiva e tiver sido admitida por todos os povos, trará a felicidade à terra, fazendo reinar nela, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais adequado a fazer-vos progredir espiritualmente é domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho. Aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz estender-lhes uma mão de socorro e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis em vosso coração essa emoção celeste,
Não façais como os egoístas endurecidos, que se afastam dos aflitos, porque a visão das suas misérias perturbaria um instante sua alegre existência. Temei manter-vos indiferentes quando podeis ser úteis. A tranquilidade, comprada ao preço de uma indiferença culpada, é a tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto à piedade, está longe, no entanto, de causar a perturbação e o aborrecimento de que se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade do outro e, voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas é grande a compensação quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece com o aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido a um só tempo de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de fixar-se no céu, para agradecê-lo por ter-lhe enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Esta é a primeira das virtudes, da qual a piedade é a irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece. Isso nos disse Michel de Bordeaux, 1862, e continua tão atual, não é mesmo? E aí vamos para o nosso estudo sistematizado. O que é a piedade? A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que experimentamos ao presenciar o sofrimento do nosso irmão. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Por que é necessário que tenhamos piedade diante do sofrimento do próximo? Porque este sofrimento, se sincero e profundo, vos levará à prática da caridade, pois nos sensibilizará ao ponto de desejar minorar-lhe o sofrimento através dos meios de que dispusermos. A piedade bem sentida é amor, devotamento, esquecimento de si mesmo, abnegação em favor dos desgraçados. A piedade é a mola propulsora da caridade. Não a praticamos senão quando nos compadecemos do sofrimento alheio. Por que é comum refrear esse sentimento, evitando encarar o sofrimento alheio? Porque o egoísmo e o orgulho endurecem o nosso coração, gerando a indiferença, o comodismo, o medo de sermos importunados em nossa tranquilidade ou lesados nos nossos bens materiais. O sentimento mais apropriado a fazer que progridas domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Nossos problemas não são mais importantes do que os problemas do próximo? Sem dúvida são importantes, mas muitas vezes no auxílio ao próximo está o caminho para a solução dos nossos próprios problemas. É consolando que se é consolado. Porque Jesus nos orientou para sermos caridosos, não julgando, mas perdoando e auxiliando sempre? Para que nos livrássemos de experimentar a mesma dor que presenciamos, situação que a lei de Deus prevê para os insensíveis. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue, venhamos a experimentá-lo igualmente.
para avaliar a dor do próximo e nos predispor a ampará-lo. Isso nos disse o Espírito de verdade. Então, quando não nos sensibilizamos com o sofrimento alheio, Deus permite também um sofrimento para nós, para a gente aprender a nos sensibilizar com o sofrimento do nosso irmão. Que compensação tem aquele que cultiva a piedade ao contato com a desgraça de outro? É inevitável que sofra natural abalo. Porém, ao compadecer-se do irmão em sofrimento e dele receber reconhecimento, experimenta penetrante suavidade que lhe enche a alma de alegria. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio. É o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz. Ante aos inúmeros problemas que afligem a humanidade, como escolhemos aquele a quem devemos prestar o auxílio? Bom, aquele que está mais próximo de nós, em nome da misericórdia divina. Nossa pequena ação não seria uma gota d'água no oceano? É possível. No entanto, é de muitas gotas que se forma o oceano. Olha que linda essa mensagem da piedade. Muito linda mesmo. Não vamos nos esquivar quando virmos os nossos irmãos sofrendo. Às vezes é só uma palavra que um irmão precisa, uma palavra simples, um sorriso. Agora falamos no item 18 dos órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para empenhar-nos a servir-lhes de pai. Que divina caridade há em ajudar uma pobre criaturinha abandonada, em impedi-la de passar fome e frio, em dirigir sua alma para que não se extravie no vício. Quem estende a mão à criança abandonada agrada a Deus, pois compreende a prática de sua lei. Pensai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesseis lembrar-vos disso, não seria mais caridade, mas sim um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não a caridade que fere o coração, não aquela esmola que queima a mão em que cai, pois vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes seriam recusados se na mansarda a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos, uma palavra boa, um carinho, um sorriso amigo. Evitai aquele tom de proteção que fere de novo o coração que já sangra, e pensai que fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito familiar disse isso em Paris, 1860, e continua tão atual, não é mesmo? Então vamos para o nosso estudo sistematizado, que nos diz assim: o que significa ser órfão? Órfão é aquele que perdeu o pai ou a mãe, ou ambos, necessitando, portanto, de proteção e cuidados dos adultos para se desenvolver. Muitas vezes, entretanto, encontramos órfãos de pais vivos, os quais não atuam com responsabilidade na criação do filho. Mas então, por que Deus permite que haja órfãos? Para oferecer àqueles que encarnam nesta condição e aos que lhes estão vinculados a oportunidade de exercitar a fraternidade, resgatar débitos adquiridos em encarnações anteriores, enfrentar provações para exercitar a humildade e outras virtudes,
e ainda servir de auxílio na provação de pais impedidos de procriar. Deus permite que haja órfãos para que lhes sirvamos de pais. Então agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica sua lei. Como devemos então proceder para com os órfãos? Devemos ampará-los na medida da nossa possibilidade, visitá-los e assisti-los com amor, bens materiais, palavras e gestos de conforto, adoção, etc. Porque todo sofredor é nosso irmão e tem direito à nossa caridade. Então devemos dar delicadamente, juntando ao benefício que fizermos o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia e de um sorriso amistoso. Qual o papel, então, dos orfanatos? Bom, os orfanatos existem com o objetivo de suprir a falta dos pais no atendimento às necessidades básicas dos órfãos. Para tanto, é fundamental a nossa participação através do apoio material e espiritual. Já que não somos capazes de acolher órfãos em nosso lar, pelo menos auxiliemos as instituições que assim fazem. Podem muitas vezes os órfãos estarem ligados à nossa vida? Sim. Muitas vezes são entes queridos de vidas passadas que vêm buscar nosso apoio para as suas provações. Então, ponderai também que muitas vezes a criança que hoje socorreis vos foi cara numa outra encarnação. Se a reconhecêssemos, nossa ação perderia o mérito. A forma pela qual ajudamos os órfãos é também considerada? Ajudar com má vontade, por obrigação, diminui o mérito da nossa ação. Melhor faz, e é bem contabilizada pela piedade divina, quem dá, quem doa, quem faz com alegria. Isso nós sabemos, não é mesmo? Vamos fazer com alegria. E aí vamos lá para o item 19, que nos fala benefícios pagos com a ingratidão. O que pensar das pessoas que, tendo sido pagas por seus benefícios com a ingratidão, não fazem mais o bem? Temendo novamente encontrar pessoas ingratas? Bom, essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, pois fazer o bem apenas para receber sinais de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse, e o benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. É também orgulho, pois essas pessoas se comprazem com a humildade do beneficiado, que vem depositar o reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Porém, Deus levará em conta aquele que não buscou a sua recompensa, o reconhecimento na terra. Sempre é preciso ajudar aos fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem podem não ser agradecidos. Sabei que se aquele a quem prestais o serviço esquece o benefício, Deus vos terá em maior conta do que se já tivesseis sido recompensados pelo reconhecimento de vosso favorecido. Deus, por vezes, permite que sejais pagos com a ingratidão, para experimentar vossa perseverança em fazer o bem. Isso acontece, meus irmãos. Por outro lado, como sabeis se o beneficiado, esquecido no momento, mais tarde não vos trará bons frutos? Ao contrário, estais certos que é uma semente que germinará com o tempo. E, infelizmente, vós sempre vedes apenas o presente. Trabalhai por vós e não em vista dos outros. Benefícios acabam por amolecer os corações mais endurecidos. Eles podem ser ignorados aqui,
Mas, quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, irá lembrar-se, e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará sua ingratidão e desejará reparar sua falta, pagar a dívida numa outra existência, muitas vezes até aceitando uma vida de devoção ao seu benfeitor. Assim, e sem suspeitardes disso, tereis contribuído para o adiantamento moral desse irmão. Esse irmão que foi ingrato, né? E reconhecereis mais tarde toda a verdade dessa máxima. Um benefício nunca é perdido. Além disso, tereis trabalhado por vós, pois tereis o mérito de ter feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que nesta vida presente ligam-vos às vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão de relações que aproximam os seres uns dos outros para seu mútuo progresso, admiraríeis ainda mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Isso nos disse o Guia Protetor, em Sens, 1862. E aí vamos lá para o nosso estudo sistematizado, que nos diz assim: por que o homem se sente muitas vezes decepcionado na prática do bem? Porque ainda o pratica de forma interesseira, não cristã. Se examinarmos a fundo nossa consciência, verificaremos que sempre esperamos alguma forma de reconhecimento ou recompensa em troca do bem que praticamos. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E quando fizerdes, por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, por que Deus permite que sejamos pagos com a ingratidão? Para experimentar a nossa perseverança em fazer o bem, para que possamos desenvolver a nossa capacidade de fazer o bem sem visar qualquer espécie de lucro. Ficai atentos de que se aquele a quem prestais um serviço esquece, Deus levará mais em conta ainda do que se, com a sua gratidão, o beneficiado te houvesse pago. Por que então o benefício jamais se perde? Porque, ao praticá-lo, trabalhamos igualmente por nós, pois Deus vê a nossa ação e a levará em conta, e pelos outros, visto que o nosso benefício é uma semente que germinará assim que o solo estiver pronto. Os benefícios acabam por abrandar os mais lerdos, os mais endurecidos corações. Também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Isso nos disse Jesus. Um benefício feito neste mundo pode ser lembrado na vida espiritual? Sim. Um benefício pode ser esquecido neste mundo, mas, ao libertar-se do corpo material, o espírito que o recebeu dele se lembrará e desejará reparar sua ingratidão, dedicando-se ao seu benfeitor noutra encarnação. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral. Por que temos o dever de ajudar sempre o nosso próximo? Porque estamos todos ligados por laços de reparação, em função de dívidas contraídas em vidas passadas.
Se nos ajudarmos mutuamente, mais rápido será o nosso progresso. Se não o fizermos, faltaremos com compromissos assumidos anteriormente e retardaremos nossa caminhada de volta a Deus. Se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador. Quantas vezes aparecem para nós alguma coisa que ficamos até pensando assim, mas como apareceu isso agora, né? Alguém para nos ajudar, alguém a quem nós podemos ajudar. Então, a sabedoria divina é perfeita e nós estamos sempre no lugar que nós precisamos estar. Embora às vezes a gente não entenda, mas com certeza é assim. Lembrando sempre, estamos finalizando esse Evangelho no Lar, agradecendo a presença de todos e daqueles que ainda vão nos assistir e dizendo que temos atendimento fraterno pelo Messenger e tudo que falarmos ficará entre nós e o Pai Maior. Vamos, mais uma vez, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, rogando as bênçãos para mais uma semana, que a união, a paz, o amor, a saúde, principalmente nesse momento em que o vírus continua ceifando vidas, te rogamos, Mestre, derrama o medicamento espiritual em cada água que estiver posta nesse momento. Que cada irmão que dessa água beber, bebendo com fé, com a certeza, Mestre, de que tu tudo podes. Para ti nada é impossível, Mestre Jesus. Que esse irmão receba aquilo que necessita. Seja cura para as dores da alma, para as dores do corpo. Te rogamos, Mestre Jesus, por cada um. Abençoa, ilumina cada lar, cada cômodo, cada irmão. E todos que adentrarem nesse lar sintam a tua humilde presença. Que o teu amor, a tua paz e a tua luz ilumine o caminho de cada um, hoje e sempre. Muito obrigada, que assim seja. Um grande beijo no coração, um abraço fraterno e que Jesus os abençoe. Um beijo.